hoje vamos adorá-lo a Ele na beleza da sua santidade. Não vamos fazer somente um culto, mas um momento em que vamos nos rasgar para Ele. Mas por qual motivo? Porque eu quero uma bênção? Porque eu quero que o Senhor faça algo? Não, só porque Ele é. Só porque hoje você tem duas pernas para andar, você tem a sua mente que pensa, você tem as suas mãos que te dão poder, você pega coisas, você tem o poder de decidir de ir ou não. E quem te deu esse poder? Ele, o Pai. Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a vida, esse ar que nós respiramos e às vezes não agradecemos, não damos valor, Ele que nos dá, nós nem vemos, mas é o Espírito dele, é o fôlego de vida que quando você puxa, enche o seu pulmão, e é Ele que te dá. E nós às vezes esquecemos e reclamamos de coisas que acontecem na nossa vida, mas em vez de reclamar, temos que agradecer, vir ao culto para agradecer e não pedir, porque Ele sabe antes de você pedir o que você precisa, e Ele vai prover, assim como provê as aves dos céus. Ele vai prover a sua casa, a sua família, mas você precisa entender, quando Ele olhar o seu coração, o que é que Ele vai ver no seu coração. Então, adore a Ele hoje. Eu quero chamar o evangelista Edson aqui à frente para orar para o nosso início. E nós precisamos nos render a Ele. Se renda, adore a Ele, mas adore na beleza da santidade. Quando o louvor for entoado, que não venha ser um louvor somente de boca, mas abra o seu coração para que Ele possa enxergar aquilo que está nele. Boa noite, a paz a todos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez damos graças, estamos aqui mais uma vez na sua casa, meu Deus, nossa casa de oração, nossa casa onde recebemos cura, recebemos palavra de consolo, recebemos salvação, meu Deus. Meu Deus, mais uma vez que seja um culto abençoado, meu Deus, um culto diferente como tem sido todo domingo, meu Deus. Faça a sua morada em nossos corações, em nossas mentes. Tira toda a distração, meu Pai, de nossas mentes. Que a gente venha estar focado mais uma vez na palavra que for ministrada aqui nesta noite. Que depois possamos ir para casa abençoado, cheio do seu amor. Obrigado por tudo, mais essa vez, por essa noite abençoada, por esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, para estarmos adorando ao Senhor. Momento de alegria. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Declare comigo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já que nas pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais. Declare: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou
sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Declare: estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme. Declare: eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Profetiza. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Declare: vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo. Mais forte, declare: vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. O nosso alvo é Cristo. Então, adore. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Não deixe o problema, a dificuldade, as adversidades de lá de fora afetarem na sua adoração. Abraão, ele conduziu o seu filho para o sacrifício. Ele tinha fogo e ele tinha lenha. Porque o fogo e a lenha, você faz sentir arrepio, você sente. Mas o que Deus quer de você, de mim, é o sacrifício. É você deixar o seu eu. É você deixar as suas próprias vontades. É você deixar as dificuldades e ofertar a sua vida ao Pai. Oh, aleluia! Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Declara, igreja: sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso louvor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Oh, estamos aqui, Senhor.
teu fogo arde em mim. Declara, igreja, e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero. Ofereço sacrifício vivo ao Senhor. Que o nosso louvor não seja um momento de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Glorifica o nome do Senhor. Oh, receba o Espírito Santo. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Declare com propriedade. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. E não se apagará. Não se apagará. Não, 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 não. Continuamente sobre o altar. Não se apagará. Coloca o teu sacrifício. Não a nós, não é a nós, mas sim ao Pai que está no céu. Não se apagará. Oh, Espírito Santo. Aleluia. É tudo para Ele. É por Ele que você está aqui. É por Ele que nós estamos entregando a nossa vida no altar. É por Ele que nós estamos entregando como sacrifício vivo no altar. Oh, Espírito Santo. Declare. Por Ele que eu estou passando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Tá doendo, mas entrega a sua adoração. Tá doendo, mas entrega no altar. Por Ele. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Virá, O está nele, veja o que ele faz contigo. Declare, Ele virá. Promessa. Ele virá.
Entregue a sua adoração, entregue o seu melhor. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui para olhar para mim, para o ministério de louvor, para o pastor. Você não veio aqui para marcar presença. Você não veio aqui só para mostrar que você é crente. Você veio aqui para entregar a tua oferta, para entregar o seu culto racional ao Senhor. Não é inconsciente, não é por obrigação, é racionalidade, é por estar consciente. Então entregue, meu irmão, entregue o seu culto. Oh, aleluia. A nossa briga não é contra carne nem sangue, a nossa guerra não é, mas é contra principados e potestades. Então vença essa barreira. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Adore, querido, adore. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é. O inferno não prevalece e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
Aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é adorado. Diga que Ele é digno. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Jesus. Aplauda o nome do Senhor, querido. Aleluia. Oh, Espírito Santo. E que seja em espírito e em verdade. Você entendeu aquilo que você louvou hoje? Vitorioso és. A tempestade, Ele está. Ele é Deus de monte, mas também é Deus de deserto. E Ele está tomando conta da tua vida, da tua casa, da tua família. Então você só precisa dizer: glorioso és. Tu és meu Deus. Eu te amo. E hoje é o momento de você dizer isso. É o momento de você se rasgar e de você se render a Ele na beleza da tua santidade. Então, quando você glorifica, aqui em cima desse pode dizer: glorifica Ele. Não é uma emoção. É porque aqui nós entendemos que quando você glorifica, algo pode acontecer na sua vida. E melhor, não só na sua vida, mas na vida dos seus. Mas daquele ou daquela que está do seu lado. Porque a presença habita, o Espírito de Deus habita onde? Dentro de. É o Espírito. Então, nós achamos que Ele vai descer, mas não, você descer, Ele já está aí. Então, é um abraço que o irmão dá. É uma palavra, é uma glória a Deus. Essa presença que está dentro de vocês começa a andar pela casa, começa a vaiar, começa a movimentar. E através de você, o abraço, através da sua vida, a presença de Deus é manifesta dentro de você. Eu quero convidar aqui a Valéria, a que vamos poder passar. Eu desde já agradeço a oportunidade. Eu hoje à tarde indo para a casa da minha irmã, gente, eu fui almoçar lá em Jacarepaguá. E eu dentro do ônibus, que hoje eu não tive tempo de estudar a palavra, eu fui lendo a palavra e o Senhor falou comigo que até as pedras clamarão. Você pode colocar para mim aí? Lucas 19:40, por favor. Hoje o pastor falou sobre adoração, abrindo o culto. O louvor foi todo em adoração. E nós temos sido assim meio negligência em adoração. E eu acho que às vezes tem muita gente que vai falar assim: aquela garota ali é meio maluca, porque ela adora. É isso que eu venho fazer.
Eu quero adorar em espírito e verdade. Eu quero adorar independente de quem está do meu lado. Não me importa se estão olhando o que eu estou fazendo. O importa é eu quero adorar o que o Senhor quer falar comigo. E diz assim, e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, os próprios pedras clamarão. Então, se vocês não clamarem ao Senhor, a pedra clama, as cadeiras vão clamar, o microfone vai clamar sozinho, aquela bateria vai clamar sozinha. Então, gente, começa a clamar. Que diz assim, Jesus estava andando em Jerusalém, a multidão louvava, exaltava, gritava: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Alguns religiosos ficaram incomodados e pediram para que Jesus mandasse o povo se calar. Mas Jesus respondeu algo forte: se eles se calarem, as pedras clamarão. Então não importa se você vai clamar ou não, se você quer receber ou não, se você veio buscar ou não, outros vão clamar por você, outros vão receber por você. Então não entre aqui na igreja simplesmente para esperar que o Senhor fale contigo, mas entre aqui hoje para adorar, porque hoje é culto, é um culto de adoração. Ou seja, adoração a Deus é inevitável. Inevitável. Como vocês têm adorado? Dentro da sua casa, na rua, no trabalho, com os amigos. Eu vim de Uber e falei: olha, essa casa está esperando uma visita sua. Isso é uma adoração ao Senhor. Deus sempre será adorado, mesmo que o mundo tente silenciar a fé, o louvor a Deus. Não serão calados. Se os filhos se calarem, a criação grita. O céu declara a glória de Deus, as árvores batem palmas, o mar ruge e tudo louva ao Criador. Tudo, gente, tudo. Deixa que o coração de vocês hoje louve. Um louvor desse que foi ministrado, algo profundo foi ministrado aqui. E tem gente que parece que está cantando para si mesmo e não adorando e exaltando ao Senhor. As pedras vão adorar por vocês. Não deixe as pedras tomarem o seu lugar. Deus nos criou para sermos espectadores. Ele nos fez para adorar, testemunhar e glorificar. Você foi chamado para abrir a boca e dizer: Deus é bom. Vocês podem repetir? Mais uma vez. Ele me salvou. Ele me restaurou. Está fraca essa adoração. Deus é? Ele me restaurou. Se você se calar por vergonha, frieza e incredulidade, até as pedras vão fazer o que você se recusa a fazer. A adoração é uma dedicação, não um sentimento. Adorar é só quando tudo vai bem. Não é só quando tudo vai bem. É quando você diz: mesmo sem entender, eu confio, mesmo sem força, eu louvo. E é isso que agrada ao coração de Deus. A adoração verdadeira é intencional e não emocional. A adoração é intencional. Não vem de emoção, não. Vem da intenção ao Pai. Não deixe a tristeza tomar o seu lugar. Não permita que as circunstâncias calem a sua fé. Você tem uma voz, use para glorificar. Se você se calar, as pedras clamarão. Mas Deus quer ouvir a sua voz. Amém? Deus quer ouvir a nossa voz. E eu tenho feito isso. Quinta-feira, o pastor falou: olha, quem não vem quinta-feira está perdendo. Muitos eu sei que é por trabalho, mas olha, vem adorar o Senhor, vem clamar, porque senão a pedra vai clamar por você. E foi tremendo o que o Senhor falou.
Então nós vamos fechar os olhos agora e vamos clamar, porque desde o começo do culto o Senhor está mandando a gente clamar por Ele. Vamos levantar, vamos ficar de pé e vamos clamar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos curvar as nossas cabeças em reverência à presença do Senhor que habita não só neste lugar, mas na sua vida, no seu coração, na sua casa, naquilo que você toca. O Senhor também quer participar de tudo que você faz. O Senhor quer participar do seu dia. O Senhor quer participar dos seus pensamentos, das suas intenções. O Senhor quer fazer parte plenamente da sua vida. O Senhor quer fazer plenamente parte de você, porque Ele é a própria vida em você, conduzindo você para um lugar sublime, dentro da sua vontade, em obediência à voz do Espírito Santo que está presente na sua vida dia após dia, conduzindo você a vencer, conduzindo você a um lugar onde você precisa estar. É um lugar de obediência a Ele, à voz dEle e a mais ninguém, porque você foi feito louvor para o céu. O céu espera uma resposta da sua vida, o céu espera uma resposta do seu coração, o céu espera uma resposta de você. O céu espera que você corresponda àquilo que foi feito há 2000 anos atrás, para atrair você para Ele por amor, um caminho excelso de amor a Ele e devoção ao Espírito Santo de Deus, sendo conduzido aos céus, porque a cada dia nós vencemos mais e mais, e o inimigo das nossas almas é derrotado dia após dia, porque o Senhor nos faz vitoriosos nele. Louvado seja o teu nome, meu Senhor amado, porque por amor à tua palavra, por amor ao teu evangelho, conduzidos pelo Espírito Santo, que potencializa aquilo que é do céu em nossas vidas, porque não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para aquele que nos chamou, vivemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todo o poder está sobre você para repreender aquilo que te faz perder, aquilo que te faz se atrasar, aquilo que te faz retroceder, e o poder de Deus está em você. Você precisa só clamar. Ele responde clamores, Ele responde clamores pela manhã, Ele responde clamores pela tarde, Ele responde clamores pela noite, Ele responde clamores pela madrugada, Ele responde a sua voz, porque Ele a conhece, Ele conhece a sua voz como ninguém, e Ele ama ouvir a sua voz em clamor, porque Ele quer te ajudar nos momentos de dificuldade da sua vida. Oh meu Deus, como Tu nos ama, meu Senhor amado, e que nós podemos aprender, Senhor, a estarmos, Senhor, no lugar perfeito da Tua vontade, é os Teus pés, Senhor Deus. Muito obrigado por esta noite maravilhosa, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Nos conduz, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, porque Ele, Senhor Deus, é o nosso ajudador. Obrigado, Deus, obrigado, céu, obrigado a cruz do Calvário, obrigado, sacrifício de Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, em nome do nosso Senhor, amém e amém, aleluias. Glória a Deus. É isso que precisamos fazer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo seu sacrifício. Nós vamos agora para o momento ofertório. Quero chamar a Priscila. Vai ministrar a palavra ofertória aos nossos corações. Pai
do Senhor para a igreja, amém? Eu aprendi que esse é o momento mais importante que nós vamos passar agora. Um momento de alegria, em que podemos ofertar e dizimar na casa do Senhor com alegria. Eu aprendi que dinheiro na nossa mão, ele é dinheiro. Mas aqui no altar do Senhor, ele é semente. Eu peço que os irmãos entreguem o seu melhor agora na presença do Senhor. Às vezes o nosso melhor é aquele pouquinho, mas para você é pouquinho, mas para Deus é tudo. Que Deus venha abençoar cada um nessa noite, abençoar o celeiro, a despensa de cada um. Que Deus venha prosperar, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, diante da Tua presença neste momento, eu venho entregar os ofertantes, os dizimistas na Tua casa. Que o Senhor venha abençoar a despensa, o celeiro, a mesa dos Teus filhos. Que nada venha faltar, Senhor. Olhe para cada um nesse momento. Que o Senhor venha estender as Suas mãos, abençoar, tomando a cada um em Tuas mãos nesta noite, Pai. Abençoa, prospera, traga a Tua paz sobre cada coração. Abençoa quem irá ofertar e quem não pode nesse momento, que o Senhor abençoe da mesma forma. Eu te agradeço pelo Teu santo nome, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Amém. Vamos louvar. Glória a Deus. Te agradeço em todo momento e sempre está disponível a Ele para fazer a vontade dele, porque o Rei vai precisar de nós, vai precisar cantar, vai precisar tocar, vai precisar para que você às vezes seja uma oportunidade. E você não tem que reclamar, mas sim agradecer.
se Ele te chamou, agradeça. Porque se Ele te chamou para ser 1001 utilidades, é porque Ele confia em você. Porque o talento, Ele dá para um, dá 2 para outro, dá 10 para outro, segundo o quê? Então, às vezes, nós estamos trabalhando para Deus, estamos trabalhando em casa, estamos chegando na igreja cansado, mas se Ele te escolheu para você trabalhar no seu emprego, para você ter responsabilidade na igreja, para você fazer a vontade dEle, é porque Ele confia em você. Então é motivo de quê? Agradecer tudo e tudo dar graças. Vou chamar a esposa, pastora Gisele. Glória a Deus, amém. Desculpa, eu estou muito rouca. Ontem foi uma noite especial. Nós tivemos o jantar de casais. E eu vou pedir para a igreja se colocar de pé mais uma vez, amém? Quando a Valéria trouxe essa palavra, que as pedras clamarão, eu estava refletindo sobre isso. Tem momentos na vida a qual o Senhor confia um chamado nas nossas mãos, e todo chamado que Deus nos dá, existe um preço a pagar. E muitas das vezes, quando a dificuldade vem, muitas das vezes nós pensamos até em desistir. E eu estava analisando o texto, e o Senhor falava assim comigo: eu não falei que seria fácil, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quando o Senhor fala que as pedras clamarão, é porque se alguém que é chamado não quer fazer, exercer aquilo a qual foi chamado, Deus sempre vai enviar outro. Por quê? Porque Deus não vai ficar esperando você se posicionar para fazer aquilo que tem que ser feito. A obra de Deus não para. Deus envia outro. E às vezes, para uma liderança, para alguém que está à frente, não é fácil. E aí eu pergunto a você agora: como soldado, o Senhor chama a igreja como um exército. Está preparado para negar a si mesmo, para carregar a cruz e seguir Jesus? Hoje à tarde eu estava ouvindo um louvor, e o Senhor falava isso muito comigo a respeito do chamado. E muitos na casa do Senhor não entendem isso. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem levantado pessoas em Manaim que têm compromisso com a palavra dele. E não tem ninguém perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui aprendendo com os erros. E essa tarde eu estava falando com o Senhor: Senhor, se eu olhar para mim, nada eu tenho para te oferecer. Porque eu estou aprendendo. Eu aprendo com meus irmãos. Eu aprendo todos os dias, até mesmo com os meus erros. Então eu vou pedir à igreja para fechar os olhos.
Reflita sobre o seu chamado. Será que você se colocou verdadeiramente como um soldado? Será que verdadeiramente você falou assim: Senhor, eu estou pronto para o que der e vier? Quando chegar naquele grande dia, Mari, quando nós formos até o céu, nós temos que entender que no momento que Jesus te chamar, tu vai olhar nos olhos dele e vai falar assim: Senhor, foi difícil perdoar, foi difícil negar a minha vontade, foi difícil sacrificar, mas eu cheguei até aqui. Sabe por que muitas crentes têm saído da igreja? Porque não entendem a profundidade do chamado. Sofra você, mas não sofra a obra do Senhor. Tu está preparado para sofrer? É difícil, né? Está preparado para falar assim: Senhor, cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um torce até mesmo para um time. Somos tão diferentes, cheios de defeito, mas temos que aprender a lidar com os nossos irmãos. Porque se tu não sabe lidar com teu irmão, como que tu quer ir para o céu? Espírito Santo de Deus, somos pecadores, Pai. Temos muitas falhas, mas traga à igreja o entendimento que seguir o Evangelho não é brincadeira. Traga o entendimento da tua igreja, Pai, que para te seguir tem que negar-se a si mesmo. Senhor, traga o entendimento da tua igreja que o Senhor só espera que estejamos dispostos a fazer o teu ide. Não permita, Senhor, que a pedra clame no meu lugar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mesmo com as nossas falhas, mas queremos te seguir, queremos te servir. Muito obrigada, Senhor, pelo Ministério Manaim. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, porque estamos aqui somente com um propósito: segurar a mão do outro e caminhar. Porque um dia, Senhor, nós vamos chegar no céu e vamos olhar para Ti e vamos falar: valeu a pena. Porque estamos aqui somente de passagem. É só passagem, Senhor. Os nossos problemas, eles vão acabar no momento em que nós morremos. Os nossos conflitos, as nossas dificuldades. Por isso que Tu diz, Senhor, tem de bom ânimo. Porque ter bom ânimo, Senhor, no momento da dificuldade, é só para quem entende o peso do Teu chamado. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça, Deus, o pastor, os pastores de Manaim. Fortaleça-nos, Senhor, porque a obra não é nossa, a obra é Tua, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que Tu abriu essa porta e Satanás não tem mais legalidade em nosso meio, porque
Porque, Senhor, nós podemos até cair, mas, Senhor, nós nos levantamos mais forte, Pai. Espírito Santo de Deus, o diabo não tem legalidade nos casamentos, nos departamentos, na vida da liderança, no ministério de louvor, na vida dos músicos. Ele não tem mais legalidade, porque enquanto tiver um de pé, clamando verdadeiramente, ele vai ter que sair do nosso meio. Senhor, eu entrego Manaim nas tuas mãos, e todo espírito de contenda, todo disse-me-disse, toda inveja, toda oração contrária, não vai prevalecer no nosso meio, porque nós não estamos aqui de brincadeira. Eu posso até cair, mas eu me levanto para adorar ao Senhor, porque eu sei quem me chamou. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Igreja, aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora vamos para um momento mais importante, que é o alimento dos céus, a palavra de Deus. Eu quero pedir àqueles que estiverem lá fora, se tiver alguém lá fora, para entrar para dentro da nave, porque agora é um momento muito importante, em que a palavra de Deus vai ser exposta aos nossos corações. Eu quero convidar os irmãos a abrirem Atos 20, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir do pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecido profundamente, a prolongada pregação de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pai, eis aqui a tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela sua presença. Eu quero me colocar aqui como seu instrumento, e mais uma vez eu peço que o Senhor possa me usar para falar ao seu povo, não aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que os céus querem falar, Pai. Que a sua palavra venha ser exposta, porque a sua palavra é a sua voz, e que os corações e as mentes venham entender a tua palavra. Eu quero aqui repreender toda distração, todo espírito de confusão na mente, todo espírito de inquietação, tudo aquilo que possa impedir de que a tua voz venha alcançar as mentes e os corações, Pai. Eu quero pedir a tua presença, repreender todo espírito maligno no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podemos assentar. Essa passagem é uma passagem muito interessante, mas para que nós pudéssemos entender, para que a gente possa entender, a gente tem que voltar um pouco antes, em que no capítulo 20 nós vamos ver Paulo na Macedônia. E Paulo, ele vai fazer uma viagem para a Grécia. Só que a viagem de Paulo não é uma viagem de passeio. A viagem de Paulo não é uma viagem em que ele foi esparecer a cabeça depois de muito trabalho no seu ministério. A viagem de Paulo não é uma viagem em que ele vai levar alguém para curtir algo, mas é uma viagem em que ele vai para a Grécia para
para ver como está o andamento da obra de Deus. Ele vai fazer uma viagem para poder confortar, para poder consolar e para poder instruir a igreja que estava na Grécia. Por quê? O povo, os líderes, estavam um pouco fracos. Desafios acontecem. E Deus levanta líderes para liderar, para poder ir até as pessoas, não para excluí-las, mas para fortalecer. Não para dizer que você está errado ou está certo, mas sim para fortalecer, para que o reino de Deus venha a expandir. Então, desde o passado até hoje, o que Deus quer de nós é que nós devemos fortalecer os nossos líderes, que nós devemos fortalecer as pessoas que estão lideradas por nós. Então, Paulo, ele vai para essa missão, fortalecer a igreja da Grécia, fortalecer os irmãos. E depois de ficar por um tempo ali, porque a missão de Paulo era um homem que ia para os lugares para poder levantar a igreja e sair, ir para outro e levantando pessoas, e instruindo e pregando a palavra de Deus, e ali deixando eles lá desenvolvendo o ministério. O ministério não estava focado nele, em que ele ficava ali sendo o centro, mas ele instruía, organizava, pregava para que o reino expandisse. Então ele vai se perceber com uma vontade de ir lá na Síria, que fica na Ásia. E ele estava querendo lá expandir, estava querendo lá pregar. E esse estava sendo o plano de Paulo. Só que acontece algo diferente. E o que acontece? O Senhor Deus, ele vai intervir nos planos de Paulo. O Espírito Santo de Deus induziu Paulo a ir pregar o Evangelho. Se nós pararmos para observar, pregar o Evangelho é o que Deus manda. Mas tem situações na nossa vida que o Senhor ele vai intervir, mesmo sendo algo que aos nossos olhos é algo bom a fazer, que é pregar o Evangelho. O que estava acontecendo, Paulo não sabia, mas Deus sabia, ele teve que intervir, porque estava havendo uma reunião para matar Paulo. Nessa viagem que ele queria fazer, ele na verdade queria ir para a Ásia, e se ele fosse para a Ásia, havia uma emboscada para matar Paulo. Isso vai ser exposto no capítulo 20. Então, Deus ele interviu. Como? Ele deu uma visão para Paulo. A visão que ele deu foi um homem da Macedônia pedindo ajuda. Mas qual eram os planos de Paulo? Ir para a Síria, na Ásia. Mas Deus deu uma visão para Paulo em que alguém, um homem da Macedônia, estava pedindo ajuda. Ele já estava na Macedônia, saiu para a Grécia. E ele resolveu ouvir a voz de Deus e voltar para a Macedônia. Porque se ele não ouvisse a voz de Deus e fosse para a Ásia, ele ia ser pego por essa emboscada e iria morrer. O que eu quero começar a dizer para você é que em muitas situações você vai fazer planos. Você vai falar, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Mas o Senhor, Ele sabe o que está sendo arquitetado contra a sua vida. Ele sabe o que vai acontecer se você for para um lugar em que o seu coração está querendo ir. Então tem situações na sua vida que Ele vai entrar com intervenção. Só que a intervenção de Deus nós não entendemos. Imagina o apóstolo Paulo, eu quero pregar o Evangelho lá na Ásia. Eu quero ir para lá, para a Ásia. E Deus, não é Ásia, é Macedônia. Como entender isso? Primeiro, você tem que ser obediente à voz de Deus. Será que eu e você somos obedientes à voz de Deus? Será que quando Deus fala conosco, nós queremos fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus nós podemos não entender, mas sempre é a melhor. Então eu quero também fazer um paralelo com a minha vida. Que um certo momento eu estava trabalhando, hoje eu não trabalho mais de CLT, tenho o meu negócio, tenho as minhas coisas, mas eu estava trabalhando com CLT e eu tinha medo de perder o meu emprego. Eu queria expandir as minhas coisas, eu queria expandir, alargar as minhas terras, eu queria ter uma qualidade de vida melhor, mas eu estava no meu emprego certo, no CLT, e eu tinha medo, falava, não, eu vou tentar fazer paralelo. Mas o Senhor, Ele interviu nessa situação. O Senhor permitiu que eu perdesse o meu emprego.
E ao perder o meu emprego, eu tive que movimentar para assim conseguir alcançar objetivos maiores na minha vida. Então hoje eu entendo que Deus precisou intervir, e talvez na sua vida Deus esteja intervindo nos seus planos. Talvez na sua vida os seus planos eram abrir um negócio em tal lugar, e Deus falou: não é lá, é cá. Não, volta para onde você iniciou, vai para tal lugar. Mas o Senhor, eu quero ir para lá, é o que está no meu coração, eu preciso ir para lá. E o Senhor está falando: eu vou intervir. Por quê? Eu sei aquilo que está planejado para a sua vida e que você não sabe. Eu sei a emboscada que estão fazendo contra você, mas você não sabe. Por isso eu vou intervir nos seus planos para te dar o livramento. O apóstolo Paulo, ele vai voltar para Macedônia, e ali ele vai reunir as pessoas. Ele vai em casa reunir as pessoas, falar com as pessoas para quê? Para um culto. E qual o culto? O culto do partir do pão, um culto de ceia. Ele vai ficar com seu coração ardendo para fazer esse culto de ceia. E ele vai ficar ali durante 5 dias. Ele vai ficar chamando as pessoas, vai organizar tudo para um culto. E o texto, ele vai nos dizer que esse culto, quando chega o momento do culto, ele é no cenáculo, no terceiro andar. Ali no terceiro andar eles vão se reunir, eles vão para lá. Vai chegar o dia e vai subir no cenáculo um jovem chamado Eutico. Esse jovem, ele vai para assistir um culto. Vamos entender, ele foi para um lugar de adoração, ele foi para adorar a Deus, ele foi para louvar a Deus. E ali, se nós percebermos, pararmos para entender, é um lugar que muitos queriam estar e não pode. Como aqui, como falamos no início, muitos queriam estar no culto, mas estão nos hospitais. Muitos queriam ter a oportunidade de louvar ao Senhor mais uma vez, mas já desceram à sepultura. E nós estamos aqui. Esse jovem vai dizer que Paulo vai estar pregando a palavra, e vai chegar a quase meia-noite, e o apóstolo Paulo estava pregando a palavra. O culto que nós prestamos a Deus é um culto muito fraco. Se hoje eu falar assim, ó, nosso culto vai até meia-noite, quantos ficam aqui? Algum tempo atrás eu estava vendo o pessoal da África adorando a Deus. Isso aqui, essa cadeira aqui é linda em comparação ao que eles têm para adorar a Deus. Esse chão aqui nem suja quase seu sapato. Mas na África, os nossos irmãos adorando num chão de barro. Se chover, molha todo mundo. E é horas e horas e horas de culto de adoração que eles não querem parar. E nós aqui com ventilador, com cadeira boa, com aguinha, quando passa 10 minutos, fala: olha, o culto está demorando. Quando o irmão tem a oportunidade e de repente fala um pouco mais: nossa, esse irmão está demorando na palavra, esse irmão está... Por que o ministério de louvor está cantando muito? Por que cantar 3 hinos? Tinha que cantar um só, 2. O ministério de louvor está se estendendo muito. Nós comparecemos na igreja para adorar, mas não adoramos. Nós perdemos nosso tempo sentado nessa cadeira, fazendo tudo, menos adorar. Nós sentamos na cadeira e falamos: olha, eu tenho que ir para casa. Olha, eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Olha, eu estou cansado. E muitas das vezes nem comparecemos na igreja. Olha, eu estou um pouco cansado, hoje eu não vou para a igreja não.
Olha, eu tenho que trabalhar amanhã, não vou para a igreja não. Essa é a adoração que nós damos a Deus. Fazemos aquilo que nós queremos somente e não damos sacrifício. E é um lugar perigoso isso, quando nós viemos aqui e não entendemos o que estamos fazendo aqui. Quando sentamos nessa cadeira, em vez de 2 horas de culto, sentar e dar essas 2 horas de adoração a Deus genuína, nós ficamos julgando o irmão, falando que o ministério de louvor está demorando, falando que o irmão que teve a oportunidade está falando muito, falando que está quente, está calor, que está com sede, que tem que ir para casa, o que vai comer amanhã, menos adorar a Deus. Queremos que Deus venha nos ouvir, estamos aqui, Deus ouça o meu problema, mas quando a palavra está sendo exposta, como hoje, a nossa mente está longe. Quem é mãe, quem é pai, todo mundo vai entender isso que eu vou dizer. Quando você está conversando com alguém, você para, oi fulano, deixa eu te contar uma história, e fulano está com a cabeça baixa, olha para um lado, olha para o outro, não está te dando atenção, você se sente como? O que você faz? Está conversando com o filho não está te dando atenção, tu fala, olha para mim, fala, eu estou falando contigo. E o que é que você faz aqui, quando a palavra está sendo exposta? É a palavra de Deus, é Deus falando contigo, e sua mente está onde? Está em casa. Eu tenho que acordar amanhã tal hora, não consegue dar 2 horas de culto a Deus. Mas o que eu vou fazer de almoço amanhã? O que eu vou fazer de janta daqui a pouco? Meu filho tem que fazer trabalho de casa. Sentado na igreja, está com o corpo dentro e fora ao mesmo tempo. Então nós conseguimos ver que hoje o inimigo trabalha de uma forma diferente. Na minha época de jovem, eu via manifestar de demônios, e demônios não entra nesse lugar, não entra nessa casa, não entra na igreja. Hoje não. Hoje o demônio fala assim, pode entrar, porque eu sei que só vai estar o corpo, a sua mente não vai estar lá. Pode ficar sentado aí, eu sei que você vai ficar sentado falando que está demorando o culto, eu sei que você vai ficar sentado dizendo, olha, eu tenho que ir para casa, eu estou cansado, trabalhei muito, olha, você que é isso, você trabalhou muito, ai meu Deus, esse culto que não acaba. O apóstolo Paulo estava levando o culto para meia-noite, e tinha um jovem chamado Eutico, que foi para um culto como esse, para adorar a Deus, um culto em que a presença de Deus estava, mas ele ficou cansado. Ele foi para o culto, mas por Paulo estar prolongando a sua pregação, já era meia-noite, ele ficou cansado, e ele estava no 3º andar, e havia uma janela. Ele foi se sentar ali na janela, deixa eu sentar aqui na janela porque eu estou cansado. Aí o texto que lemos vai dizer, ele sentou na janela, e foi vencido pelo sono. Quando nós lemos ele foi vencido, porque de fato só vence quem luta, só vence quem participa de uma guerra. Então o culto, quando a palavra está sendo exposta, é uma guerra, porque o inimigo quer que o seu corpo esteja aqui, mas a sua mente esteja longe, para você não ouvir a voz de Deus. Você está aqui somente só com a carcaça, mas a sua mente está dizendo, eu quero ir para casa, eu tenho que acordar cedo daqui a pouco, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali. A sua mente está totalmente fora da casa de Deus, da voz de Deus, está somente o corpo. Só que quando você entra nesse estado, é um perigo, é como se você estivesse na janela, assim como eu, e foi vencido com sono. Mas Deus não te chamou para ser vencido, te chamou para vencer. E como é que você vence? Lutando. Eu sei que você está com sono, eu sei que você tem que trabalhar amanhã, eu sei que você tem que fazer, mas vença, porque a palavra que é liberada aqui pode transformar a sua vida, porque é a palavra de Deus sendo exposta. E o momento de mais guerra é esse, é o momento em que a palavra está sendo exposta.
que o inimigo luta para que só o seu corpo esteja aqui, a sua mente fora, a sua mente pensando em qualquer outra coisa, mas o seu corpo dentro da igreja. Muitos do lado de fora não vai ouvir, muitos do lado de dentro, mas somente o corpo e a mente longe da exposição da palavra, que é a voz de Deus. Então Eutico ficou em um lugar muito perigoso, porque ele foi à igreja, um lugar de adoração, um lugar para ouvir a voz de Deus, participar de um ato solene que é a ceia do Senhor, mas foi vencido pelo sono. E ele sentado na janela, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, dentro da igreja. E tem muitos nessa situação, sentado na janela, perto de cair, está recebendo a exposição da palavra, mas não está entendendo. Está vindo à igreja, mas só está o corpo, a mente está longe. É um perigo vir à casa de Deus e a mente está longe dela. Vir à casa de Deus, mas a sua mente não está conectada à exposição da palavra, não está conectada à adoração. E aqui nós queremos explanar para você não aquilo que é agradável. Olha, continue assim, meu irmão, que você vai ser abençoado. Continue assim, vai buscando, vem vindo para a igreja, vem para encher essa casa aqui. Um culto da vitória, um culto da chave, um culto da porta aberta, chamar alguém para poder louvar aqui, cantar, o pregador até da revelação. Mas e quando você chegar em casa e não entender isso, e a sua vida, a sua adoração com Deus? Para nós não vale nós queremos tocar no teu sentimento, querer fazer você se emocionar ao preço da sua vida. Mas a exposição da palavra é o que você precisa entender, porque depois que você entende a palavra, você nunca mais adora da forma anterior. Você reserva essas 2 horas e fala: Deus, eu vou entregar a Ti. Eu sei que eu tenho que trabalhar amanhã, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu estou cansado, mas essas 2 horas eu vou entrar e não vou ficar julgando na igreja não. Eu simplesmente vou Te adorar. Mas nós temos dado 2 horas ruins. Temos dado 2 horas que é difícil até explicar. Os irmãos da África, 6, 7, 8 horas de culto, adorando, louvando, pulando em todos os momentos do culto. E nós não conseguimos às vezes passar 10, 20, 30 minutos de um culto, que nós já ficamos inquietos, assim como Eutico. Meia-noite, Paulo falando, imagina, e bateu essa inquietação nele, ele inquieto, caiu. E você não vai cair. Você não vai cair. Mas sim, você vai vencer, porque você não foi chamado para ser vencido, mas sim para vencer. E quando ele cai, todos dentro da congregação, caiu, olha, caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. E onde estava Eutico? Dentro da igreja. E nós podemos levar isso para um outro ponto. Quem é que propaga a queda do cristão? A própria igreja. Muitas das vezes o irmão vai cair, em vez de você abraçar, propaga. Não, o irmão caiu, eu sabia que ele ia cair, eu sabia que ele não era assim, eu sabia que ela não era assim. Mas nós não fomos chamados para isso.
Nós não fomos chamados para propagar, porque quando nós propagamos a queda de um dos nossos, quem está vencendo é o inferno. Nós fomos chamados para abraçar, nós fomos chamados para levantar o caído, nós fomos chamados para ser como o nosso mestre. E ali o texto vai dizer que Paulo vai parar o que estava fazendo, estava pregando, já era meia-noite. Caiu, ele parou a pregação e foi lá. Aí o texto vai dizer que o apóstolo Paulo vê ele, os irmãos antes disso tentando levantá-lo, e ele desfalecido, e ele morto. Os irmãos tentando levantá-lo e ele morto. Às vezes nós tentamos levantar quem está morto. Sabe, aquele crédito que você dá para aquele pastor, profeta, tal, da internet que não tem vida com Deus, está levantando morto. Às vezes tem um monte de pequenininho dentro da sua igreja, da sua congregação, que tem muito mais unção do que aquele que tem nome, que é só nome. E às vezes a gente está tentando levantar o morto. Quem está morto? Está morto, não tem vida com Deus, mas eu quero levantar, quero dar crédito. Eu quero chamar esse que é grande, mas está morto, não tem vida com Deus. Apóstolo Paulo vai chegar lá e vai abraçar ele, o Eutico. Quando ele abraça, ele vai dizer: a alma ainda está nele. Eutico caiu. Mas como é que você consegue sentir que o morto ainda está vivo? Abraçando. Nós não podemos nos alegrar com a queda de um dos nossos. Nós não podemos nos alegrar quando um irmão erra, mas sim abraçar. Aqui a palavra está sendo exposta, dá para resolver em certo ponto, mas tem ponto que eu vou ter que descer. Vou ter que abraçar o irmão. E abraçar. E falar: meu irmão, se levanta, porque eu estou contigo. E nós, em muitas situações, queremos propagar e não levantar aquele que caiu. Nós queremos crucificar e esquecemos que quem está perdendo somos nós mesmos, que nós fomos chamados não para jogar no chão, mas para levantar. Para levantar aquele que caiu, para levantar o caído. E nós precisamos ser uma igreja diferente. Enquanto os maus não se escondem, os bons estão se escondendo, com medo da exposição da palavra, com medo se a igreja vai ficar cheia ou vazia. É melhor uma igreja vazia, mas com a exposição da palavra, do que uma igreja cheia e só inchaço e vidas se perdendo, famílias destruídas, pessoas vindo para este lugar e tendo como um lugar qualquer só o corpo aqui dentro, mas a mente está longe. 2 horas de culto, mais 2 horas de ruins. Se o Senhor estivesse aqui hoje, agora, Ele iria olhar para mim e para você, Ele ia falar: parabéns pelo culto que você me deu? Será? Ou Ele iria ver a sua mente na sua casa, no seu trabalho, no que você vai fazer daqui a pouco, no que você vai comer, no seu emprego? Aonde é que Ele iria ver se Ele sondar a sua mente hoje? Mas nós precisamos dar um culto a Ele diferente, em espírito e em verdade, e abraçar os nossos irmãos, abraçar aqueles que estão do nosso lado, e que se porventura caiu, a alma ainda está nele. Apóstolo Paulo percebeu que a alma estava nele, e ele vai fazer o seguinte: vai falar para aqueles que foram lá embaixo, levantar o caído. A
alma ainda está nele. Apóstolo Paulo vai levantar e vai voltar a fazer o que estava fazendo. Vai subir no altar e vai continuar a sua pregação até o amanhecer. Até o amanhecer. Eu e você aguentaríamos estar dentro da igreja até meia-noite, não vou botar até o amanhecer, até a meia-noite adorando a Ele? Será que Ele merece a sua adoração? Será que Ele merece o seu culto? Ou estamos nos importando com qualquer outra coisa menos adorar a Ele? Ou estamos nos importando com o nosso trabalho mais do que a Ele? Ou estamos nos importando com que, eu quero dormir um pouquinho mais? Hoje estamos lutando contra o sono. Hoje estamos lutando contra aquilo que tenta desvirtuar a exposição da palavra na nossa mente, no nosso coração. Hoje estamos lutando contra a preguiça, porque nós entendemos que Eutico foi para um lugar de adoração, mas ele foi vencido pelo cansaço. Não é pecado você querer dormir, você dormir no culto, você ficar cansado. Mas quando você entende que é uma guerra, você luta. Ficar na janela é algo forte, porque a gente tem alguns exemplos de ficar na janela. Temos exemplos de Daniel, mas eu não vou entrar no Daniel. Vamos falar de Davi, um homem que ganhou muitas guerras, ganhou muitas batalhas. Ele já estava seguro de si. Eu tenho um exército grande, eu tenho muitos homens que eu domino. Há uma guerra para vencer. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa. Eu não vou para a guerra não. Eu vou deixar que os meus homens vá para a guerra e vou ficar em casa. Ficou em um momento de relaxamento, no momento em que mais estamos alto, no momento em que mais nós estamos sendo reconhecidos, no nosso melhor momento. É aí que o inimigo entra, porque nós relaxamos, achando que está tudo tranquilo. Para Davi estava tudo tranquilo. Opa, vamos vencer a guerra, tenho muitos homens, Deus está comigo, venci muitas guerras, mas agora eu vou ficar em casa. Aí Davi vai fazer o seguinte, vai sair da sua casa, opa, enquanto os homens estão na guerra, vai parar na janela, vai olhar, ih rapaz, que mulher é essa? Sem roupa, tomando banho, Betseba. Olhou, desejou, pegou, caiu. Em um momento em que quis ficar eu nunca vi ninguém vencer guerra em casa. Eu nunca vi ninguém falar assim, hoje eu não vou para o culto não, mas vou vencer a guerra. Guerra se vence batalhando. Guerra se vence lutando. Quer ficar em casa? Cuidado! Não vou para o culto hoje não porque eu estou cansado. Cuidado! É uma janela e pode cair. Aí vamos ver outra janela. Davi ganhou, a arca estava voltando para Jerusalém, e ele vai trazer a arca, vai ficar muito feliz, vai começar a bailar na presença de Deus, vai começar a dançar na presença de Deus. Ninguém vai entender. Um rei se despiu da sua roupa de rei e está dançando na presença de Deus. Vai vir alguém na janela, sua esposa Mical, vai olhar o rei. O rei tem que ter postura, o rei tem que, eu sou um rei. Mas ela viu um rei bailando na presença de Deus. Ela não entendeu. Ela vai olhar Davi e vai chamar de vadio. O coração dela vai se inflamar de ira, porque ela viu Davi bailando na presença de Deus. Há uma diferença você bailar no mundo e outra aqui dentro.
Às vezes nós vemos alguém pulando, vemos alguém glorificando alto, falando, para que é isso? Que coisa ridícula, por que está bailando? Mas quando está lá no mundo, é bonito, né? É bonito ver bailar no mundo, passinho. É bonito. Mas os mistérios de Deus, que isso? Há uma diferença você bailar no mundo e você bailar na presença de Deus. E Davi estava bailando na presença de Deus. Micael vai olhar e vai chamar de vadio. Cuidado, ela ficou seca. Nos mistérios de Deus não se toca, porque nós não entendemos. Por que eu pulo? Por que eu bailo? Eu não sei. Mas nos mistérios de Deus não se toca. Cuidado, pode ficar seco. Janela é perigoso, e nós não podemos ficar na janela. E se você estiver na janela, com o corpo dentro, mas a cabeça fora, é o momento hoje de falar: Senhor, eu não quero mais ficar na janela. Eu quero te dar atenção, porque eu peço a sua atenção, meu Deus. Eu falo: Deus, fala comigo, Pai. Deus, ouça a minha voz. Você se ajoelha em casa, Deus, ouça a minha voz. Mas quando a palavra está sendo exposta como hoje, vai lá para fora. Quando a palavra está sendo exposta como hoje, senta aqui com a cabeça fora. Como que Deus vai te ouvir se você não ouve Ele? Imagina se o Senhor fosse como nós somos com Ele. Ele iria te ouvir? Ele iria fazer algo para você? Ele iria fazer algo por você? É um momento de reflexão, não é uma palavra simples, é uma palavra dura, mas é necessário nós refletirmos dentro de nós o que é que temos sido para Deus, como tem sido o nosso comportamento para Deus. Um ponto: nós fazemos aquilo que nós queremos. Eu vou fazer isso aqui, para mim tudo bem, mas isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não faço. Por quê? Eu quero que Deus faça a minha vontade. Eu quero que Deus, o majestoso Deus, desça ao meu nível e faça a minha vontade, porque euzinho quero, o bebê quer, tem que ser feito assim, porque eu quero assim. Se não fizer assim, não vou à igreja. Se não fizer assim, eu não quero. Se não for assim, eu não fico. Se não for assim, eu não faço. Mas é a vontade de Deus que tem que ser feita, e não a nossa vontade. Ele é o Deus e nós não somos nada. Aonde é que nós estávamos quando Ele formou o mundo? Aonde é que nós estávamos quando Ele te formou? Aonde é que nós estávamos quando Ele fez cada um dos frutos que nós comemos? Aonde é que estávamos quando Ele fez os anjos? O que é que nós sabemos de nós mesmos? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Nós não sabemos de nada, porque nada somos. O que importa é a vontade dEle, não a nossa. Que Ele cresça e eu diminua. Caiu! Mas a alma ainda está aí. Se você caiu, a sua alma ainda está aí, porque você está aqui. A sua alma ainda está aí. Então, levante-se, receba o abraço de Deus e levante-se, porque ainda está aí a alma. Ele te chama para cear com Ele, Ele te chama para adorar Ele, Ele te chama para que você viva uma vida diferente na presença dEle. Ele te chama ao entendimento de que quando você vier ao culto, ou você entrega-se a Ele, ou você entrega-se a Ele.
Porque se você veio e ficar na janela, a única coisa que pode acontecer é você não receber nada de Deus e ainda cair e achar: eu vim, marquei ponto na empresa, estou aqui, marquei ponto, ganhei um pontinho com Deus. Mas Deus nem ouviu a sua voz, Deus nem te viu, porque você nem falou e nem deu atenção para Ele, nem deu atenção na exposição da palavra, que é uma guerra. Vamos levar o culto até meia-noite? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Quero chamar minha esposa Gisele, que vai fazer uma oração e vai ser usada por Deus. Glória a Deus, amém? Soberano Deus, Senhor, muito obrigada por essa palavra, Pai. Senhor, uma palavra a qual o Senhor foi de confronto para nossas vidas. Senhor, muito obrigada, porque Tu tem usado, Pai, o Teu Filho para alimentar, Senhor, a nossa alma, para nos exortar, Senhor. Senhor, que Tu possa olhar para nós e verdadeiramente Tu vê em nosso meio verdadeiros adoradores. Senhor, muito obrigada, Pai. Senhor, se há alguém aqui no nosso meio que precisa sair da janela, Senhor, porque ainda há tempo, Pai, que ele venha se posicionar hoje, Pai. Senhor, se há no nosso meio alguém, Senhor, que precisa, Senhor, Te conhecer, ainda há tempo. Pai, continue no nosso meio. É uma honra para nós, como igreja, Tu estás em nosso meio. É uma grande honra, Espírito Santo, porque aonde Tu está, a cura. Aonde, Pai, a Tua presença está, a libertação, a mudança de vida. Continue, Senhor, manifestando o Teu poder em nosso meio. Muito obrigada. Amém. Outro igual. Talvez você hoje esteja se vendo na janela, ou você sabe que você precisa ser melhor, que você não tem o adorado conforme Ele pede. Talvez você até hoje não tenha tido entendimento. Eu quero te chamar aqui à frente para nós orarmos por você, porque estamos em um campo espiritual, estamos em uma atmosfera espiritual, e nós, juntos em oração, nós vamos alcançar os céus. Aclame. Oh, aleluia. Talvez tenha alguém aqui que precisa se reconciliar ou aceitar Jesus. Eu quero te convidar, vem à frente. Ele te chama.
Incomparável é as promessas de Deus para você. Incomparável é aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Incomparável é aquilo que Ele tem para fazer na sua casa. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você venha falar com Deus e se rasgar a Ele. Que você venha deixar para trás tudo aquilo que impede você de chegar a um nível mais profundo nele. Que você venha olhar para você mesmo e falar com Deus: Deus, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, me ajuda. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui esses corações e essas vidas que ouviram a sua palavra sendo exposta, essas vidas que ouviram a sua voz e que pode estar falando contigo hoje as áreas que precisa melhorar. Essas vidas que estão palestrando contigo e dizendo: Pai, até hoje eu estava querendo me assentar na janela, sendo vencido pelo cansaço, mas eu entendi que o Senhor me chamou para vencer e não para ser vencido. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor agora possa atingir a mente e o coração, que o Senhor possa fortalecer o seu povo, para que o seu povo, quando se juntar para te adorar, que venha te adorar em espírito e em verdade, que venha fazer, Pai querido, conforme aquilo que o Senhor quer, que eles venham se esquecer de todos os problemas e venham entregar essas 2 horas de louvor e adoração íntegro a Ti. Que venha, Pai querido, deixar para trás tudo aquilo que impede que a adoração venha chegar a um nível mais profundo. Deus, eu coloco a vida de cada um nas Suas mãos. Que os Teus filhos venham entender que eles são instrumento de Deus nesta terra. E instrumento de Deus muitas das vezes vai passar por provações, necessidades, mas esse é o preço de carregar a presença. Deus, ajude o Teu povo a entender que carregar a Tua presença dói, mas vidas vão ser curadas através da dor do Teu filho. Vidas vão ser curadas através da experiência dos Teus filhos. E os Teus filhos serão aquele que vai abraçar o caído, que vai abraçar o moço e vai dizer: ainda a alma está aí. Levante-se, porque ainda há um culto a ser prestado, ainda há um culto de louvor e adoração a Deus. Você caiu, mas a sua alma ainda está aí, e eu louvo a Deus porque a sua alma está aí, e não aquele que abate aquele que já está caído, e não aquele que pisa aquele que está caído, mas que levanta. Que venhamos ser como o apóstolo Paulo, que vai chegar nos lugares não para excluir, mas para orientar, para ajudar, para ver aquilo que precisa ser consertado, para que a igreja do Senhor venha avançar e não que a igreja do Senhor venha se perder. Deus, eu coloco a vida dos Teus filhos nas Suas mãos, em nome de Jesus, amém. Cante a Ele. Ele merece. Montanhas se prostrem, rochas vales ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Aleluia, Deus. Incomparável são as Suas promessas. Aleluia. Uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele merece.
Nosso Deus merece o melhor de nós. E o melhor de nós às vezes vai doer. Mas quando você vem sem ter vontade, você nega a sua vontade. E você diz para Ele: a minha vontade não prevalece acima da sua. Quando a gente vem e presta essas 2 horas de culto genuíno a Ele, nós estamos dizendo: eu vou te dar essas 2 horas, o meu melhor. Eu não vou olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Eu não vou olhar os meus problemas, se eu estou bem, se eu estou mal. Mas eu vou te adorar, porque o Senhor merece o melhor de mim. Porque da mesma forma que eu quero que o Senhor faça na minha vida, porque da mesma forma que eu quero bênçãos de Deus, eu quero que o Senhor me ouça. Eu quero te ouvir também. Eu quero te adorar também. Eu quero me achegar a ti também. E o Senhor diz: como é que você tem me adorado? Nos momentos em que você diz: eu vou adorar a Deus, é só de boca ou é de coração? Deus tem chamado uma igreja que é um remanescente, uma igreja que não se rende ao pecado, uma igreja que não se rende a esse mundo, uma igreja que não se rende ao Deus Mamon, o dinheiro, mas sim uma igreja que se rende a Cristo, em que Ele é o cabeça, em que a vontade dEle é que prevalece e não a minha e a sua. Mas vai doer, porque se o mundo te ama, algo está errado. O mundo vai te odiar, meu irmão, mas os céus vão sorrir para você. O mundo vai dizer: mas você é piolho de igreja, você precisa descansar, você precisa dormir. O mundo vai dizer, o inimigo vai dizer, mas você vai falar: eu vou adorar o meu Pai. Eu vou dar do meu dia essas 2 horas, mesmo cansado eu vou dar. Porque assim é que Deus vai movimentar as águas na sua vida. Então você é chamado para vencer, não esqueça. E não para ser vencido pelo cansaço, e não para ser vencido pelas suas vontades, mas você foi chamado para vencer, porque o culto é uma guerra. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que Deus possa encher cada um de graça, de poder, e não só vocês, mas todos os seus. Que Deus possa nos ajudar a sempre poder explanar a palavra a vocês. Não aquilo que eu quero, mas o que necessita para o seu crescimento em Cristo. Não um crescimento de fogo estranho, mas o crescimento pautado na palavra. Eu quero profetizar que a sua vida será uma bênção. Eu quero profetizar que a sua casa será transformada. Eu quero profetizar que você vai ser um exemplo para este mundo. Eu quero profetizar que se houver alguém doente aqui, pelo fato de estar aqui, ter negado a si mesmo, vai ser curado hoje. Eu quero profetizar que o câncer vai ser expelido. Eu quero profetizar que a doença mental vai bater em retirada. Eu quero profetizar que a porta fechada vai ser aberta. Eu quero profetizar que a graça de Deus estará sobre você, e nenhum mal cairá na sua tenda, e nenhum mal vai atingir a sua casa e sua família. Mari com os anúncios. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Boa noite. Vamos aos anúncios da semana. Terça-feira temos célula aqui na igreja às 19h30. Estão todos convidados. Tem sido uma bênção. Vocês não podem ficar de fora. Quinta-feira nós temos nosso culto aqui no templo às 19h30 também. Aguardamos todos os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor. Sexta-feira tem célula dos jovens. Estão todos convidados, os jovens. E no sábado nós temos a nossa mini vigília, que estará se iniciando às 19 horas. Aguardamos a todos os irmãos, e os nossos visitantes estão convidados.
convidados. E no domingo é Santa Ceia do Senhor. Estaremos aqui juntos, se sentando à mesa, para estarmos em comunhão, às 18 horas. São todos convidados. Deus abençoe. Graça e paz, amém? Amados, só para testificar tudo que foi falado aqui. Eu acordei 5 horas. Minha esposa me acordou. Terminei de fazer o suco, era 2 horas. Aí eu almocei, deitei um pouquinho. Aí ela me chamou para ajudar ela. E quando eu levantei, falei assim: filha, hoje eu não vou não, estou cansado. Vamos ficar em casa? Aí ela falou assim: dá uma olhada no teu zap, vê o que o pastor mandou para você individual. Aí veio o estalo. Aí por isso que eu vim com essa veste bonita, que é para ele. Se verdadeiramente a gente entender que nós estamos aqui, nós temos 2 horas de culto para oferecer a ele, algo irá acontecer na tua vida. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue teve o posicionamento e se direcionou a Jesus, é assim que Deus quer que a gente faça para ele. Aquela mulher, ela teve uma atitude. A atitude faz mudar a nossa trajetória, faz mudar o nosso direcionamento. E acabamos tudo, chegamos aqui para a honra e a glória do Senhor. E eu estou saindo daqui alimentadíssimo para a semana toda, para chegar aqui sábado e dar o meu melhor. E eu tenho certeza que Deus vai bradar aqui sábado. Deus vai fazer o sobrenatural. Mas para que o sobrenatural venha acontecer, você tem que se posicionar e estar aqui. Porque o Senhor conta com cada um de nós aqui sábado. Amém? Senhor, quero te agradecer, Senhor, por mais esse culto. Senhor, por mais essa palavra que o nosso pastor Fábio, Senhor, veio trazer para nossas vidas, Senhor. Veio dar direcionamento para nossas vidas, Senhor. Senhor, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor conduza o nosso carro, conduza o ônibus, conduza o Uber, Senhor, para ir para nossas casas, Senhor. E Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a nossa semana que se inicia hoje. E que sábado nós venhamos estar aqui para dar o nosso melhor, para dar o nosso culto racional a Ti. E que no decorrer da semana o Senhor venha falar com cada um de nós. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque a sua mão como forma de concha. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre a face de toda a terra, e que todos digam amém. Está terminado.